A economia palestina quebrou, a Palestina sofreu um golpe, o Hamas foi enxutado para a faixa de Gaza. 2007, Israel fecha a faixa de Gaza. Por quê? Porque é muito mais fácil controlar de cima do que por baixo. O que é controlar de cima? Bombardeio. Bomba. Vocês são mal educados? Bomba. É importante a gente lembrar o seguinte, num lugar onde é 35 por 11, com 2 milhões de pessoas, você joga uma bomba ali, você vai matar alguém. Senhoras e senhores, esse é um dos mais esperados. Esse é de verdade, um dos mais esperados que eu quis. Não, de ver, Marcão, ó, eu vou falar assim, obrigado a todos que estão aqui aguentando o Marcão, essa é a última semana dele. Tô avisando aqui pra ele, tá saindo já. Semana que vem vai entrar Michael, que é um menino aí bacana. Ah, filho da mãe. Essa tá saindo. Eu tô entendendo tudo da última semana. Sacou? Agora. Agora você vai entender, aí depois a gente conversa. Tá bom. Mainara, você representa a Palestina. Enfim, eu trouxe alguém que representa o mundo árabe, mais especificamente Palestina. E aí a primeira pergunta que eu te faço é, calma, relaxa, tranquila, porque daqui não vai ser maluquice. Primeira pergunta que eu te faço é, o que é a Palestina? É a primeira pergunta que eu acho que eu preciso fazer, porque tem gente que acha que sabe tudo, aqui é o achismo, eu quero uma pessoa que saiba exatamente o que é a Palestina. Cara, a Palestina é um território que tem mais de 10 mil anos de história. A cidade mais antiga do mundo é uma cidade palestina, que é Jericó. A Palestina é um lugar de muita história. A Palestina é a maior costa da Península Arábica, então sempre foi um local de muito tráfego de pessoas, então por ali passavam... Muito estratégico, né? É, um local muito estratégico, então as mercadorias passavam por ali, porque ali era o maior porto, né? Então as pessoas que iam para a Síria passavam por ali, as pessoas que iam para o Iêmen passavam por ali, então... E, para além disso, um porto religioso. Então, por isso, Jerusalém, que é uma cidade palestina, além também de ter personagens palestinos muito importantes na história, como Jesus. Certo. Eu acho que isso é um bom resumo para a Matou. Palestina. O TikTok foi resolvido aqui. A história da Palestina pelo TikTok. A jovem TikTok. A jovem TikTok. É muito bom que no futuro vai ser tudo isso aí, a Palestina em 15 segundos. Cara, já parou pra pensar que no futuro vai ser assim? Os caras, filmes, vem aí, Titanic, 15 segundos. Cara, não gostei, próximo. Será, velho? Vai ser, futuro é assim. Nossa. Futuro a Deus pertence. Tá, você nasceu na Palestina, seus pais nasceram, qual que é a história? Então... Sua relação com a Palestina? O meu avô nasceu na Palestina e veio para o Brasil em 1967, com os conflitos de 1967. O negócio começou a apertar, ele falou, não, vou para o Brasil. Que foi pós-guerra? Não, pós-guerra, assim, 67 foi a guerra mesmo, sim. Quando começou a apertar o negócio. Ele falou, vou para o Brasil, juntou uns amigos, vendeu um pedaço de terra e veio para o Brasil com uns amigos. E aí aqui ele conheceu minha avó, casou com minha avó brasileira, pernambucana. Os árabes adoram a mulher brasileira. Pernambucana, teve 3 filhos. Ele já tinha 3 filhos lá, então minha avó era a segunda esposa dele. Tá. Então ele teve 3 filhos aqui e meu pai nasceu aqui no Brasil. Então, hoje eu tenho 4 tios que moram no Oriente Médio, 2 na Jordânia, 2 na Palestina, e um tio e meu pai que moram aqui no Brasil. Tá, você é neta de um palestino e ao mesmo tempo você deve... Eu sou árabe também, eu sou descendente de libanês. E o nariz, porra. Gente, isso daqui é nosso, né? A gente... Não tem como negar. Não tem como negar. Eu sou descendente de libanês e eu sei assim, cara, a minha bisavó é libanesa. E não é porque minha bisavó é libanesa que a família inteira acaba não sendo. Porque todo mundo vira libanês. É uma cultura muito forte. Exato. Então eu imagino que você cresceu com essa cultura palestina na tua vida. O dia inteiro, Palestina, conversas, amigos em comum devem ter... esse meu achismo tá correto? Não, tá corretíssimo. Assim, esse orgulho palestino, né? Eu digo que a Palestina tá no meu café da manhã, no meu almoço, no meu jantar, no lanche... no perfume, na roupa que eu visto. Então vamos falar. Porque sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem o chá que a gente toma. O que é o café da manhã de um palestino? O café da manhã de um palestino, nossa. O chá de maramia. O que é? Maramia é uma erva... só explicar o nome porque é muito interessante. Maramia. Mariam
em árabe é Maria. Maria. Só lembrar que Maria era de Nazaré. Nazaré. Nazaré é uma cidade palestina. Palestina. Então o nome de Maria era Mariam. Ah, então Maria que a gente tá rezando errado. Né? É Ave Mariam. Ave Mariam. Ave Mariam. Tá tudo Ave- Por isso que Ave o Brasil não Mariam. tá dando certo. Ela deu tá uma de rezando errado. cortelinha, né? As pessoas... Eu dei uma de cortela. Palmas para a nossa cortela da Arábia. Mas é verdade. Talvez o Brasil não tá dando certo porque a gente tá rezando errado. Tá rezando pra uma Maria. Pra Mariam que a gente vai rezar. Ave Mariam. Ave Mariam. E aí, maramia é porque dizem que quando Jesus estava doente, dava chá de maramia para Jesus. E lá na Palestina é assim, tô com dor de cabeça, chá de maramia. Tô com cólica, chá de maramia. Tô com dor de barriga, chá de maramia. Tô com dor no pé, chá de maramia. Tô com uma inflamação no fígado, chá de maramia. Tô com câncer, chá de maramia. É tipo isso. Caramba, bicho. E ele é o que esse chá? Ele é Cara, é água? uma erva, é prima da sálvia. Sálvia a gente acha aqui no Brasil. Sim, sabe? né? Ela tem umas temperinhos É, verdadeiros. mas salve, Exato. não coloquem no YouTube pessoas usando sálvia. Por quê? Porra, a galera tem um tipo de sálvia que é doidona. O cara usa e... Você vai ver. É, sálvia. Da Aí, hora, o hein? índio conhece. Você sabe que árabe fuma muito, né? Morcei. Meu pai fuma. Aí um dia eu fui perguntar pro meu pai, pai, você já fumou maramia? Ele já, mas não é bom não. Não dá onda, tá? Não tem. É muito bom. Quer dizer, Não dá onda. a alimentação da Palestina é baseada em maramia. Não, Café só da manhã, chá, almoço, jantar. chá. Só que eles vão... Mas o chá, tipo, a gente toma no almoço, na janta, é tipo... É tipo uma batata pra vocês. É, É, purê, né? Faz batata frita, é maramia mas tudo. a batata pra gente é o hummus. A gente come hummus, Sim. que inclusive muita gente fala que é comida israelense, só que muito antes de Israel existir, a gente Já começa a treta aí. A treta Israel e Palestina é no Esse é um hummus. grande problema. É o hummus. Eu acho que é o principal problema. Rumo santo. O hummus Foi acho que que é o gerou que toca tudo. no coração, entendeu? Não É, Estado. Acho que, assim, não roubar nosso território, ok, mas, tipo assim, acho que o principal problema foi quando a gente falaram bem assim, hummus israelense. A gente, Não, peraí. Agora calma aí, vai agora ter eu conflito. acho que agora pegou. Agora vai ter conflito. Calma aí. Tá. Mas é porque a gente come hummus no café da manhã, no almoço e no jantar. Com pão. Então essa é a alimentação básica. Pão, hummus, pastas. Então geralmente é uma alimentação vegana, porque carne é muito caro. Né? A gente tem que lembrar que, né, é uma região que muita gente crê que é desértica. Em tese, É um achismo muito grande meu, que lá é deserto. Não. a Palestina tem um índice pluviométrico equivalente ao índice pluviométrico de Londres. Porra, chove o tempo todo, é Malbatuba. É tipo isso. Entendi, chove bastante. Chove bastante. Então tem muita coisa baseada em agricultura, provavelmente, Tem, né? tem. Por conta dessa possibilidade. A gente produz muito laranja, tâmara, essas coisas. Tâmara, nossa, tâmara que é caríssimo também, né? É. Aí vocês devem exportar para o mundo inteiro e Sim. tal, essa coisa toda. Tá. Eu tô falando com você como uma menina da Palestina, até porque eu tava lendo aqui sua história, além de descendente de palestino, você é militante da causa palestina pela juventude, né? Você Sou. Sanaúde, que é uma... Quer dizer, você tem um conhecimento para poder falar sobre isso. Você não é simplesmente uma descendente, você estuda... Eu sou secretária de juventude da Federação Árabe Palestina do Brasil. Maravilhoso, também. é quem eu queria falar. Então vamos lá. A gente, cara, óbvio que aqui vai ficar um misto de um papo curiosidades e geopolítica. Porque Sim. eu acho que quando fala Palestina, as pessoas já tem gente aqui criticando, falando que o judeu te odeia, que o palestino odeia judeu. Antissemita! Antissemita! Lá, 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 lá. Você falou uma frase aqui que foi meio curiosa aqui, que você falou assim, antes deles pegarem o nosso território. Que é a grande questão, eu acho, dessa treta toda. Sim. Me conta a tua visão dessa história. Como é que é? A Palestina, ela sempre existiu, Jesus nasceu ali e tal. E qual que é a treta, pra explicar mesmo, assim, você que explica muito bem em 15 segundos, qual que é a treta que, acho que é a maior treta do milênio, né, que é Israel e Palestina, a faixa de Gaza. Explica pra gente o que é isso. Vamos tocar no ponto religião? Porque sempre na escola a gente aprende que é uma treta religiosa, né? Lembra lá no comecinho, na primeira pergunta que você me fez, que eu falei que era um polo religioso? Uhum. Então, a Palestina sempre concentrou 3 religiões. Cristianismo, islamismo e judaísmo. Então, a Palestina foi o lugar onde Jesus nasceu, a Palestina tem a Esplanada das Mesquitas, que é a segunda mesquita mais importante do mundo, né? Depois da Mesquita de Meca, então é muito importante para a população muçulmana.
E a Palestina também é um polo para a população judaica. Antes, sempre foi. Sempre foi. A Palestina sempre teve, de acordo... que a gente Relaxa. começou os dados. De acordo com o censo de 1922, isso aí, quem quiser pesquisar, tipo, eu não vou ficar falando números aqui Posso pra não falar, ficar não se difícil. preocupa com essa galera não, que tem o Carlinhos Skate, que não entende porra nenhuma, vendo e falando, não, eu tô falando besteira. O cara tá na primeira série. E é sempre ele. Sempre é ele. Vai, relaxa, mesmo. Fala pra mim. Tá bom. Os achismos são meus, não é da galera. Tô nem aí pra você. Brincadeira. Vai. Aí, assim, o censo de 1922 falava que 1/3 da população palestina era judaica. E por que não tinha treta nessa época? A treta não tem a ver com religião. As religiões sempre estiveram ali. Por isso que eu falei que era uma treta geopolítica. Exato. A treta não é de religião, a treta é política. De espaço. Exatamente. Em 1917, a Grã-Bretanha lança uma carta chamada Declaração de Balfour. Quando as pessoas perguntam, por que acontece essa treta toda? E eu quero ser a mina TikToker? Eu resumo em uma frase. Um bando de velho branco europeu se metendo onde não deveria. Balfour era o ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha. Ele escreve uma carta pro Rutherford. Rutherford não, desculpa. Isso. Falando para esse senhor, que era líder da comunidade judaica da Grã-Bretanha, que a Palestina poderia ser um lugar para construir um país para os judeus, um lar para os judeus. Afinal, só para deixar contextualizado, ver se é isso mesmo, os judeus eles estavam numa perseguição, né? Eles estavam Isso. sem lugar. Os judeus sempre sofreram uma perseguição na Europa. Quando a gente está falando de Declaração de Balfour, a gente está falando de 1917. Isso é muito antes do Holocausto acontecer. Então... Mas os judeus naquele período, me confirma, eles já estavam nessa peregrinação, digamos Não, assim. sempre tiveram, porque a gente tem que pensar o seguinte, a Europa é uma região extremamente católica. Sim. Por que os judeus têm essa cultura de mexer com dinheiro? Para o catolicismo, mexer com dinheiro, cobrar juros, era pecado. Cobrar aluguel era pecado. Então, a consideração de que os judeus já não vão para o céu, deixa eles mexerem com isso. Então, dentro da sociedade europeia, os judeus já eram pessoas amaldiçoadas, que não iam para o céu. Então, sempre rolou um preconceito. Quando o Theodor Herzl idealiza o sionismo, em 1800 e alguma coisa, Tudo bem. 1800 e tarará. E Guaraná com rolha. Exato. Ele tem a ideia de 5 países diferentes para um Estado judeu, que foi Argentina, Quênia, Palestina, Egito e mais um aí que não importa. E eles escolhem a Palestina. Acham a Palestina um lugar ideal, primeiro, porque já tem uma população judaica ali. Quer dizer, por um minuto, a faixa de Gaza não foi Brasil e Argentina. Exatamente! Imagina o que seria o Brasil Imagina com a que faixa de Gaza. Imagina que seriam eliminatórias, hein? Porra, Um clássico, imagina, hein, amigo? imagina esse jogo. Boca e Corinthians, como ia Por ser. um minuto, a Guerra do Paraguai teria outro nome. Exatamente. Que interessante isso, mas continua. E aí foi escolhido a Palestina por qual motivo? Porque a Palestina tinha um clima, primeiro, muito parecido com o clima de Londres. A Palestina já tinha uma população judaica ali. A Palestina já tinha... Enfim, a Palestina era um lugar muito agradável, né? Porque a Palestina era um polo, a Palestina tinha mares muito bonitos, a Palestina não fica longe da Europa, a Palestina liga a Ásia com a África. Então, na verdade, a Palestina faz essa divisão, né, com o Egito. A Palestina tem divisa com a Síria, com o Líbano, com o Egito e com a Jordânia. Então, a Palestina está colada aonde? No maior concentração de petróleo do mundo, que é a Síria. Então, assim, é um lugar totalmente estratégico, inclusive militarmente e economicamente. E aí metem ali como a nova casa
dos judeus. Isso. E aí começa essa Isso idealização. em 40 Isso em 1917. 17, já. Isso, já que foi a 17. Declaração de Balfour. Ah, tá. Em 1920, a história começa a mudar. Porque começa a chegar muita gente para morar na Palestina. Muita gente. Só que essa história de Palestina para lar judeu já vinha rolando, ó, há um tempão. E aí começam a se criar algumas milícias. Em 1907, começam a nascer as milícias. Então começa a nascer a Bar Guiora e várias outras. Essas milícias são o quê? Da onde que elas São são? milícias judaicas. Judaicas. Sionistas. Sionistas pra... É bom a gente lembrar isso. Sionista, judaica são coisas diferentes. Qual é a diferença? Explica pra Uma gente. coisa é você ser judeu, outra coisa é você ser sionista. O sionista, ele acredita... Primeiro, isso aqui essa definição que eu vou dar é a definição de Ilan Papé, que é um judeu israelense. O Ilan Papé, ele fala que, no começo, o sionismo era, sim, uma política de autodeterminação, que é um direito de todos os povos, segundo a ONU. No entanto, com o tempo, o sionismo acabou se tornando uma política de extermínio, uma política de apartheid, uma política... Seria o radical. Exato. Entendi. É como se fosse um cara... exatamente. Ele é um judeu radical. É um judeu radical. Não é nem judeu radical, porque o judeu Não precisa ser é o necessariamente judeu pra ser sionista sionista. radical. É. Exato. Não precisa, você não precisa ser judeu para ser sionista. Entendi. Então, são coisas diferentes. Tá. E aí, essas milícias, elas eram sionistas, a partir do momento que foi colocado ali Palestina como um lugar, digamos, judaico agora, né, judeu, né, vai ter um território judeu, criaram-se milícias do tipo assim, mano, então vamos invadir essa porra e a gente vai cuidar daqui do nosso povo. E o que eram essas milícias? Eles chegavam ali, invadiam casas, e aqui que vai ficar os judeus, sai daqui, Palestina. Como é que era essa... Então... Gente, deixando claro, daí tem uma porrada de judeu assistindo isso daqui, e puto, eu vou chamar um judeu também, obviamente, pra falar a história dele, quem sabe no futuro até botar um com o outro, batendo um papo, abraçando e cantando We Are The World. E aí ia ser lindo, aí eu vou ganhar um Nobel da Paz e o achismos vai pra sei lá, salvar o planeta depois. Mas assim, é uma história que a gente está contando aqui, uma narrativa. Então a milícia surgiu desses caras assim mais radicais para invadir, era meio isso? Não. As milícias elas surgiram primeiramente para fazer uma separação. Então, os locais onde a população judaica já residia, né, porque já havia um terço da população que era judaica. Sim. Agora eram protegidas por essas milícias. Tá. Tipo o Gato Net, que a gente vê no Rio de Janeiro, entendi. e tarará, Eles tarará, eram tarará. protegidos. Exatamente. Tem judeu aqui? A Então mesma beleza. coisa. Compra um botijão aqui no Marra da Média. Entendi. Tem judeu aqui? Bora cercar, agora vocês são protegidos pela gente. Entendi. Agora dá Em R$4 do Gato Net aqui, o judeu Em um sionista. local que não necessitava de proteção, porque sempre houve paz. Entendi. Mas ficou uma coisa mais... Peraí, por que tá botando esse cara aqui? Exatamente. Entendi. Até que, em um certo tempo, surgiu o Haganah, que foi considerado o primeiro grupo terrorista, né, pela Grã-Bretanha. Tá, surgiu na Grã-Bretanha isso daí. Não, isso, o Haganah surge na Palestina. Não, sim, mas surge pela Grã-Bretanha, tipo como se fosse um... Isso, o Haganah foi considerado um grupo terrorista. Tá. Mas que a Grã-Bretanha botava Financiou. dinheiro. Não. Não. O Haganah, ele foi tipo filho do Bar Guiora, dessas outras milícias. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Mas por que Mas tem a eu não entendi a Grã-Bretanha? ligação dele com a entendi. Grã-Bretanha. Nessa época, a Grã-Bretanha, a Palestina vivia sobre um protetorado britânico. Entendeu? Entendi. Agora entendi. Aquela período de 1910. A Palestina era uma colônia britânica naquela época. Tá. Sim. Entendeu? Entendi. Então, ela... Por isso a declaração de Consent- Balfour, entendeu? Entendi. Ela meio que fez vista grossa ali pra situação. Tá. Na verdade, ela deu a aprovação, Deu a aprovação, e falou, Deixa os meninos vai trabalhar. fazer, deixa os meninos trabalhar. fazer. Segundo, deixa eu só acrescentar um ponto Acrescente, importante. vários. Segundo o sociólogo Ahmad Saad, desculpa. Você sabe que se você falar qualquer nome, nós vamos dizer, É, beleza, você né? pode Você fala, falar. Não, mas é porque eu falei um nome filósofo José totalmente...
Totalmente errado. Eu falei o nome de um presidente de uma outra instituição e então, não dá treta. merda, não fala nome. É. Vai por mim. Já Porque morreu, vai ter um né? cara chato aqui que fala, eu fui no Google, na verdade, é com O 3 N's. fulano de Não, a tal, gente não quer tererê, essa- tará. Tá, a gente beleza. Não quer E é professor, sempre não. o Carlinhos Tá. de skate. É, Carlinhos Skate é mó cuzão. Chato pra caralho. Fala, teve um cara, um caboclo lá, falou. O Ahmad Saad, ele fala o seguinte: em 1920 se começa um trabalho de catalogação. O que era catalogação? Catalogação das vilas, cidades, população da Palestina e as brigas que as pessoas tinham entre si. Tá. Vamos lá. Digamos que o IBGE chega na sua casa e fala: Oi, Maurício, tudo bem? Tudo ótimo. Você tem briga com quem aqui na sua vizinhança? Com a minha esposa. Então, mas você acha comum o IBGE, o PNAD, chegar na tua casa e fazer a pesquisa é pro PNAD, assim, nós somos do IBGE. Você tem briga com algum vizinho? Ah, uma vez ele pegou um tomate meu, era meio isso. Aí o cara, então beleza, tá anotado. Exato. Mas por que se tava perguntando, cara, que eu tenho briga? Porque se alimentavam essas brigas. Por que se alimenta briga? Pra separar. Para separar. Então, vou deixar aqui um recado para o BR, porque eu sou uma pessoa que também é brasileira. Falar para vocês, gente, para de se separar, porque quando a gente se separa, o senso de nação acaba. E quando o senso de nação acaba, a nação se corrói. É uma aula, né? Porque assim, a polarização, o que a gente está vivendo hoje, é quase como a Palestina ali em 1910. É. Porque até então, vamos parar pra pensar, que foram 1900 anos de ok. Não paz, mas um ok. Normal. O normal, né? Porque tinham 3 religiões ali, que você falou, viviam em harmonia naquelas. Tinha uma ali o católico, o judeu, né, muito querido pelo católico, o católico gostava muito de judeu, né, bababá. Mas era uma picuinha de Mas bairro. era uma picuinha de bairro. E aí, quando teve essa coisa mais conflitante do tipo, é o famoso nós contra eles, né, essa coisa mais polarizada, né, polarizadora. Polarizadora é complicado? É, polarizadora. Não, é correto. Foi tirando. É igual a gente não querer usar a camisa da seleção porque a gente não quer ser representado por esse Brasil. Isso eu fico puto. Tem um pouco disso, talvez? Sim. Tá, legal. Sim. É tipo assim, eu vou brigar com fulano de tal. Eu não falo com fulano de tal, porque fulano de tal faz isso e aquilo. Tá. Tipo, fulano de tal vota em fulano de tal. Entendi o que você quer dizer. Isso quebra o senso de nação. Não, mais do que Não é isso, eu entendo o ódio, desculpa te interromper, mas eu entendo o ódio de palestino e judeu e palestino, porque a gente está vivendo um ódio de esquerda e direita. Exato. Eu vejo claramente esse ódio. Talvez o de vocês ele é mais arraigado em história. Né? O nosso é baseado simplesmente em comportamento. Sim. Né? É uma coisa do tipo, eu sou de direita, eu dei esses maconheiros de esquerda, filha da puta, que estão atrapalhando. Sim. E o cara de esquerda fala, esses caras de direita, fascista, egoísta, tipo, e na verdade não é nada, todo mundo é a mesma coisa, só que tão radicais. Roupas diferentes. Com roupas diferentes. É isso. É. Tá. E aí surge então o Estado, surge as milícias. Surge as milícias. Vai, continua daí. E aí a gente chega no Holocausto, né? Esse processo dura até 1947. E aí acontece o Holocausto. Em 1948 é promulgada a Resolução 81 da ONU. O que a Resolução 81 da ONU falava? A Resolução 81 da ONU falava que haveria realmente um Estado judeu na Palestina. Haveria uma divisão de 53% para um, 47% para outro, e é nóis. É como se, tô jogando aqui, é como se chegasse, tivesse uma guerra e falasse assim, Brasil, Portugal vai ser meio Brasil. Espírito Santo para baixo é Portugal, né, para cima. É tipo isso. É tipo isso. Tipo isso, aconteceu isso. Mas na época do Holocausto, você falou que antes veio muito judeu pra Palestina. Na época do Holocausto esse processo... teve essa porque migração porque também, teve né? o cara lá que fez Sim. o tratado que ela tava falando, que eu não sabia, que já deu um indício que seria Palestina. Sim, A partir do o momento processo- desse indício, teve gente que já se antecipou. Vamos fugir pra lá. Vamos já pra lá. Tipo, já vamos começar. Sim. E começou. E muita gente já estava chegando lá. Tá. Então, o processo já foi antecipado antes da Resolução 81. Lembrando que nessa época, a ONU não existia. A ONU foi criada depois da Segunda Guerra. Sim. Então, e lembrando outra coisa, a Resolução 181 foi uma das primeiras resoluções da ONU. Claro. Então, aconteceu. Só que teve uma coisa que a Resolução 181 não contava com
expulsão em massa, morte, destruição de casas. Nada disso estava escrito na Resolução 81. Mas era uma consequência meio plausível, não? Óbvio. A partir do momento que... A ONU nunca escreve coisas legais. Óbvio. Coisas ruins. Ela sempre escreve coisas óbvio, legais. porque ninguém vai chegar na tua casa, por exemplo, digamos que Espírito Santo pra cima, agora é Portugal. Ninguém vai chegar na tua casa e vai falar, oi Maurício, tudo bem? Documento. Então, deixa eu te falar. Posso pegar esse papel? Rapidão. Então, Maurício, tudo bem? Então, eu tô aqui com a procuração, eu tô aqui com uma escritura. Tem como você sair da sua casa? Porque agora ela é minha. Esse território é meu. Esse território aqui é meu. E, enfim, sai da tua casa e tchau. Isso não acontece em paz, entendeu? E, enfim, aconteceu o que aconteceu. Aconteceu a Nakba. Mais de 700 mil pessoas foram mandadas embora. 531 cidades foram totalmente varridas do mapa. Quando eu digo varridas do mapa, a gente fala de massacre. Ou seja, você entra, você mata as pessoas, você abre covas coletivas, enterra as pessoas, destrói a cidade, passa o trator em cima e constrói negócio novo. Os caras nem pra usar o que já tinha. Os caras destruíram tudo. Na verdade, essa frase é uma frase do Theodor Herzl. O Theodor, ele falava que para você construir, para você ter algo novo, você tem que demolir aquilo que já existia. Porque ele nunca fez uma reforma, safado, tem dinheiro. Tipo isso. E derruba. E nós, Porque lá não Maurício? tinha o pedreiro que ficava 4 anos fora, voltava. Em Entendi. mais de 700 cidades, eles mantiveram as estruturas, mas só expulsaram a população. Tá. A história da Palestina ter sido, digamos, agora um novo lar para os judeus, não vem também numa coisa lá das escrituras, que o judeu veio dali antes do que... Porque para mim, o que eu entendo, o meu achismo, leva a crer que sempre teve uma treta do ovo ou a galinha, quem chegou primeiro. Eu também penso. Sabe? Tipo assim, porque até então a Palestina tava ali, bonitinha com o mundo árabe ali, vivendo ali. Mas aí o judeu, ele alega assim, peraí, mas antes era meu. E aí a gente se perdeu nessa diáspora toda, né? Nessa coisa toda de peregrinações e cada um foi para um lugar e aquele lugar era nosso antigamente. Como que você vê isso, assim? Como que você entende isso se eu for uma bobagem inteira? Eu tenho uma tese. A Palestina, aqui, eu posso te citar 20 povos que estiveram na Palestina. Então, se for para 20 povos reivindicarem lugar na Palestina, lascou. Fudeu. Sim. Ninguém no Do Palestina. árabe fudeu. Do árabe fudeu. Exatamente. Então, assim, Seria pra você igual, tipo, os índios reivindicarem o território brasileiro. Seria mais ou menos isso? assim, é um pouco diferente, sabe? Porque, por exemplo, vamos lá. Tem os filisteus, tem os cananeus, tem os hebreus, tem fulano de tal, tem fulano de tal, tem fulano de tal, tem os samaritanos, mais de 20 povos. Você concorda comigo que todo mundo ali fez família e Se desenvolveu. se desenvolveu e todo mundo ali veio do mesma galera? Se você chamar o Zuckerman, que a gente tava falando, o Zuckerman, o Rafinha, você que tem descendência libanesa, tirar o sangue de cada um e puxar a descendência genética, vai dar pelo menos cananeu em todos nós. Sim. A gente veio do mesmo povo. Agora vamos lá. Digamos que tá todo mundo aqui na mesma casa, que é a Palestina. Dois de nós foram expulsos. O resto ficou. Por, sei lá, consequências do destino. Aí, os filhos desses dois falam assim, não gostei não. Vou voltar e vou matar todo mundo. Aí, você tá matando teus primos, teus irmãos, teus tios, teus avós, tua descendência. Faz sentido? Não faz sentido. Porque, assim, é algo que eu gostaria muito de ressaltar. O termo semita, ele não é utilizado apenas para judeus. Semitas são árabes e judeus. Então, eu sou semita. Você é semita. O antissemita não é um cara que só odeia judeu. Ele É. é um cara que quer exterminar Tô um... aqui amassando o microfone, deve dar... Não, se der merda, o Betinho grita. Tá, beleza. Betinho, que é o nosso cara do áudio surdo. Contratou um surdo pra
pra ajudar aí. Faz um sinal pra ele ver se tá bom o áudio. Então, assim, você é semita, eu sou semita, o Rafinha é semita, o Zuckerman é semita. Semita, sim. Então, assim, eu sou da mesma descendência que o Rafinha, que o Zuckerman, que você. Sim. Se o Rafinha quiser me matar, ele vai estar matando alguém que tem a mesma descendência que ele, Sim. em algum sentido. Rafinha não me mate. Sim, sim. Entendi o seu ponto. Você entendeu? Não, entendi o seu ponto. Não faz sentido. Algo que eu gosto muito de ressaltar também é o seguinte. A minha crítica não é aos judeus. A minha crítica é ao Estado de Israel. Que, na minha opinião, só utiliza o pretexto de ser um Estado religioso, só utiliza o pretexto da religião para cometer crime. Crime de guerra. Para cometer crime contra os direitos humanos. Entende? Entendi. O que hoje a gente demanda, assim, de verdade, não é que devolvam as nossas terras. Não é isso. Os acordos de Oslo já falaram, cara, fica com tudo pra vocês, só para de matar a gente, pelo amor de Jesus Cristo. É isso. Eu sou cristã, tá? Por isso, pelo amor de Jesus Cristo. Tá. Muita gente poderia até achar que você é muçulmana por conta Não, não sou cristã. Tá. O que você, como uma estudante assim do universo palestino, você é uma descendente, conviveu a vida inteira com o teu avô, convive com o teu avô, não sei se o teu avô tá vivo. Não, meu avô faleceu. Tá, você conviveu a vida inteira com o teu avô, conhece o povo e tal. O que você sugeriria, assim, num achismo, já que a gente brinca de achismo? Pra onde iria esse povo de Israel? O povo de Israel não queria existir Israel, mas assim, esse povo judeu iria. Lugar nenhum. Como é que seria, então, essa história? Primeiro, a gente não costuma demandar os grupos mais radicais, né? Mas assim, eu acho radicais uma palavra forte, mas os grupos mais conservadores costumam demandar a devolução de terras, né? Digamos assim, nesse termo. Eu creio que você retirar pessoas que já fincaram raízes ali é fazer a mesma coisa que fizeram com a gente. Sim. Então aí eu acho que a gente já tá pisando num calo que, cara, não faz sentido pro que a gente tá demandando. Entendi. Entendeu? É uma guerra já de gerações e gerações. Né? Exato. Então, E como é que é a sua relação com judeu? É uma pergunta que eu sempre quis fazer. Como é que é a relação? Você tem amigos judeus, colegas judeus? Ou é uma coisa Tem. meio esquerda e direita? Porque assim, Não, tem. quer dizer, a galera da Eu não esquerda e tenho- direita mais se odeia do que judeus e palestinos aqui no Brasil. Eu não tenho problemas com os judeus. Você Meu tem com o problema- Estado de Israel. Eu tenho problema com o sionista. Sim. Eu não converso com sionista. Pra mim, você defender que uma população não deveria existir, tipo, pra mim isso aí, tipo, véi, Sim, é o radical que... sem sentido, sabe? Sim. Você é vista como radical pelo outro lado também? Eles acham você radical? Antissemita. Tem até um Reels que eu sempre chamo de... Porque a gente, nessa vida de rede social, a gente acaba se rendendo às Sim, os TikTok. TikTok. Tem até um Reels que eu gravei que eu falo, cara, eu não entendo porque a galera me chama de antissemita, sendo que eu sou semita, tipo. Sim, aquela coisa que a galera... não entende. Aí a galera me chama. Sim, de Chama antissemita. de antissemita. Eu tá. vou fazer uma pergunta muito curiosa. Você... Nossa, alguém resolveu ir no banheiro agora. o semita, né? Porra, semita. Caros, Você trouxe um semita aqui, mano. Ô, semita! Porra. Não, é que viu a descarga aí, veio pesado aqui. De boa. Te perguntar. Você vai no banco? Você tem banco assim que você fala, porra, tô usando aqui os bagulho dos judeus. Tô aqui usando juros. Tô usando juros que não é bom, né? Que, né? Tem- Como é que funciona isso na tua cabeça? Não, tem No- algumas empresas Ah. que apoiam a política sionista que eu não uso. Tipo, Puma. Puma? Agora, tem empresas que eu tanto uso como faço propaganda. Tipo... Tipo, de graça. Tipo, Nike, Ben Jerry's. Ah, Sabe entendi. por quê? Porque a Nike parou de vender em territórios ocupados ilegalmente em Israel. A Ben Jerry's também parou de E vender. a Puma continua. Não, a Puma, além de continuar, ela patrocina.
Como assim ela patrocina? Ela patrocina? Ela patrocina os clubes de esportes israelenses, algumas coisas assim. E tem, caramba, que legal. Olha que interessante. Essa treta que a gente tá tendo... O nome disso é BDS. BDS? É. BTS, tá? BTS. Põe BTS pra bombar BTS. o corte. BTS nessa porra. BDS Palestina. BTS na Palestina. Põe aí que vai bombar de jovem de 12 anos aprendendo história. Mamãe, Só queria pra- tanto da Palestina, mamãe. Maluco, eu tô com uma ideia genial. Eu vou explicar aqui a sigla. É boicote, desenvolvimento e sanções. Não, sim, é que assim, agora eu tô com uma outra ideia que seria maravilhoso a gente fazer isso. Sempre botar BTS pra criança assistir uma aula de história. Porque ela entra pra ver, que horas que entra o Kevin? Não tem. Não tem o Kevin. É só, porra, aprender sobre E não Palestina, tem Kevin Israel. mesmo, né? Porque o bagulho é coreano, né? É verdade, não tem. Me explica isso daí, quer dizer, vocês têm... Que legal isso assim, tipo, não é legal, mas que curioso, porque da mesma forma que a esquerda não vai no Madeiro, né, que Não a vai no galera... Carrefour. Não vai no Carrefour. Não, Carrefour acho que a galera meio que boicotou geral. Né? Mas meio que eu vejo assim, a esquerda não vai mais no Coco Bambu, não vai no Madeiro por conta da pandemia. Sim, sim. Né? E a direita também, a direita boicota, né, coisas assim, a Boticário. Porque a Boticário A fez... Folha. O que eu tô falando é A radical. Natura. Sim. O comportamento radical. Vocês têm isso também entre vocês. Que curioso. Sim, a gente tem. Mas assim, é um movimento internacional, o BDS. Fala do BDS. BDS pra mim. Tem BDS Brasil, tem BDS América Latina, e aí tem... O BDS, ele não é só uma questão de marcas, de não consumir certas marcas, mas ele também é uma questão de trazer certas marcas. É um Sleeping Giants. Mas Que- é exatamente Entendeu? isso. Fica denunciando ali. Tem o BDS, tem o BDS Universidades, por exemplo. Então, hoje a gente tem alguns projetos dentro da juventude de fazer com que mais jovens descendentes de palestinos produzam conteúdo sobre a Palestina. Sim, sim. Então, dentro da juventude hoje, a gente tem, cara, incontáveis teses de mestrado, teses de doutorado, TCC sendo produzidos sobre a Palestina. Não, tudo bem, mas eu quero entender essa questão assim dos boicotes que você faz comercialmente, assim, tipo, tem celular que você não usa e celular que você usa, tem isso também? Não, celular não. Tipo, isso aí a gente... Mas não tem uma coisa do tipo assim, cara, isso daqui apoia o Israel. É porque, tipo, tem algumas marcas realmente, tipo, israelenses, sionistas, que, cara, tipo, esse produto aqui tem alguns códigos de barra também, que não usa. Tipo, acho que é 921, código de barra. Não, início 921. Que a gente evita usar. Por quê? Porque são marcas israelenses. E aí a gente promove a economia israelense. Promovendo a economia israelense, a gente está promovendo a economia que proporcionalmente é a segunda economia que mais investe em armamento no mundo. E esse armamento não vai para matar a gente, né? Chegue na Palestina. Você acredita que Israel evoluiu na tecnologia por conta também dessa guerra tão longa? A gente chama, tem alguns termos, né? Eu odeio esses termos em inglês de, me interrupting. Mas tem esses termos, tipo, pink washing, green washing. Tipo, Israel é vegano. Tá, mas a custo de quê? Tu tá protegendo os animais, mas atrás no muro tu vai ter uma caralhada de pessoa que tá morrendo. É muito legal pegar uma Palestina geração Z. Da hora. Porque... Me interrupting. Exatamente. Você pega um palestino tiozão, ele tá pau no cu do judeu. Aquela não, lá teve pink washing. Isso aí dá pra resolver no futebol, viu? Pink wash, é a democracia do Oriente Médio. Tarará, tarará. Tá, mas aí eu faço direito, eu vou usar uns termozinhos aqui, depois você joga aí no Google e se vira aí com a pesquisa. Carlinhos? Por exemplo, tem dois termos de definir nacionalidade. Tem jus solis e jus sanguinis. Todos os países do mundo aceitam jus solis. Você nasceu aqui, você é brasileiro. Sim. Alguns países do mundo aceitam jus sanguinis. Então, por exemplo, se você provar sua nacionalidade italiana... Europa. Agora, Israel é diferente. Não tem nenhum termo para definir o que Israel é. Se você chegar lá, tipo, por exemplo, você hoje, sei lá, Marcão, cara, virei judeu.
Beleza, tu quer uma casa, um emprego e sei lá, 10 filhos e um cachorro? Vem pra cá que a gente paga a tua passagem. E te dá uma cidadania. É nesse nível. Falou, Não tem termo no direito pra definir isso. É tão incomum, é tão sobrenatural, que não tem termo no direito pra definir isso. Detalhe, a casa que você vai morar, muito provavelmente, antes havia uma família ali. Sim. Então, ou a família foi obrigada a demolir com as próprias mãos, porque se o Estado tiver que demolir, você vai pagar pela demolição do Estado de Israel. De tão sacanagem que é. Tipo, você vai pagar pro Estado demolir tua casa. Ou você demole com as próprias mãos, ou o Estado, você paga pro Estado demolir tua casa. Me explica essa coisa da invasão, né, digamos assim. Vou botar assim porque eu tenho Sim. medo de usar termos aqui. Eu tô cagando também o medo. Vou falar com o meu programa, pô. Essa Foi questão... bonito isso, você resolveu sozinho agora. no meio do segundo. eu É fui... assim tua terapia, É, né? minha terapia comigo. Você é tipo, eu tô com problema, mas caguei pro meu Caguei pro meu problema, Não, obrigado, foda-se. doutora. Fala merda, sou cancelado por mim mesmo. Você é ótimo. Eu me cancelo. Eu gosto de você. E aí, o seu avô viveu isso. Seu avô, ele teve essa situação do tipo, chegaram Não. os judeus, eu não tenho mais casa. Até hoje não chegaram no nosso território. Até hoje a nossa casa está intacta lá. Tem 400 anos de construção nossa casa. Minha Você família... já foi pra Palestina? Já, algumas vezes. Tá. Essa roupa eu comprei lá. Bonita, aliás. Obrigada. Só um adendo aqui, pra não vou fugir do assunto, não. Na Palestina, cada lugar tem seu bordado específico. Minha família é de Ramallah, de uma região próxima a Ramallah, e esse é o nosso bordado de lá. Ah, legal. Legal. Então é isso. É bem bonito mesmo. Combina com o nosso cenário, né? Ficou combinando mesmo. Enfim, o que acontece? Não teve as definições de 43 e 57? Sim. Certo. Tudo que tá fora disso é considerado ilegal. Tá. Porque não tá dentro dos termos legais da ONU. Não tá no documento. Não tá no documento. Então, tudo que você ocupa para além disso é ilegal. Que é onde é a treta da Puma. Que você é onde falou. é a treta da Puma, Tipo, que é a treta da Ben Jerry's, que é a treta da Nike. Quem tá ali, de acordo com o documento, ok. Mesmo você estando com raiva, você entende porque tem a ONU por cima. Tem que ser muito radical para não entender isso. Aham. Quem tá com raiva, no caso você da Puma, do não sei o que, fala assim, peraí, não foi no acordo que foi escrito. É mais ou menos isso. Exato. Tipo, não tá... Você tá ilegal, cara. Tá. Não tá legal, não. Então, o que acontece? Hoje tem o que a gente chama de assentamentos ilegais. Os assentamentos ilegais, por isso que a gente fala que a Nakba nunca acabou. A Nakba é um evento contínuo. Porque são as ocupações. Então, vai chegar um dia que eles vão chegar na tua casa e vão falar: oi, tudo bem? Demole tua casa aí, que agora isso aqui é nosso. Vai Mas ter é uma... assim que funciona. É desse jeito. E pior. Mas não é nessa gentileza que eu tô falando aqui. É E tipo, pra onde vai esse Palestina? faca na caveira. Pera assim, mas o Estado, a ONU não... Cara, minha mãe falou pra eu não xingar quando eu vim aqui, mas, véi, pau no cu do palestino. Se fode aí, amigo. Dane-se. Peraí, mas aí tá. Talvez eu preciso ter uma contra... Porque assim, não me parece ser, assim, desse jeito. Não é possível que seja assim. Porque se a ONU tá por trás disso tudo, e Não, a ONU... a ONU tá por trás disso tudo em 1948. Não, mas agora, porque eu tô falando assim, que o cara vai lá, que você falou que daqui a pouco vai ser um pega a casa do outro e o caralho é Não, quatro e tal. agora ninguém tá por trás disso, porque isso é legal. É isso daqui. Ah, tá. É usando Isso a é ilegalidade. legal, A galera tá é usando da a ilegalidade. ilegalidade. Entendi. Tá chegando, segundo o que você tá me falando, tá chegando gente lá, judeu, falando, irmão, tá aqui. O cara, como assim? Tchau. Tá rolando É isso. nesse nível. Aí vem aquela pergunta. E quem tá por... Eu vou adiantar a pergunta É isso pra aí. você. Eu vou adiantar a pergunta pra você. Porque eu sei que nessa hora... Por que ninguém faz nada? É a pergunta. Quem é o melhor amigo de Israel? Estados Unidos. Quem é que vai enfrentar os Estados Unidos? Quem é que vai virar pra Israel? Osama Bin Laden. Só a China pode nos salvar. É porque os Estados Unidos está no P5, Conselho de Segurança. Conselho de Segurança, se um veta, acabou. Se um dos 5, China, Rússia, Estados Unidos... Você tá muito longe do microfone. Ela vai repetir aqui. A galera eu vou tá vendo repetir. um negócio que tá acontecendo nada. Fala aí. Tá. O que acontece? Primeiro, que ninguém vai enfrentar os Estados Unidos. Segundo, que qualquer país que decide fazer isso na ONU, propor essa intervenção, tem o veto dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está no Conselho de Segurança da ONU. Então, os Estados Unidos vai lá e veta. Por exemplo, vamos intervir
nessas ações de Israel. E por que os Estados Unidos têm tanto interesse em Israel? Porque Síria tá atrás, né? A Síria é o quê? Maior petróleo. reserva de petróleo do mundo. Entendi. E qual é o maior porto da Península Arábica? Ali na Palestina. Ali. É a Palestina. Por onde que o petróleo sai? Pelo mar. Então é algo estratégico. Então a grande solução para vocês é a galera parar de andar de carro. Quando acabar de andar de carro, talvez... Carro elétrico, gente. Elon uma- Musk chegou aí, ó. Carro elétrico. Carro elétrico é uma criação palestina, na verdade, para deixarem vocês tranquilos. Entendi, cara, que doido. Quer dizer, por isso que virou uma questão geopolítica baseada numa religião. Mas é uma questão geopolítica, a de muito religião, poder. na real, é um pretexto. Como aqui no Brasil existe isso também, né? Tá. Vamos- Pra quem, vou dar uma dica aqui pra quem tá na escola. Você pulou aqui pra estudar, cara, ouve isso aqui, porque na escola a professora não vai gastar esse tempo explicando isso aí pra vocês. Até porque você não vai estar prestando atenção, porque a dona Marta não sabe falar, olha, vamos ver a Cisjordânia. E a professora, às vezes, infelizmente, às vezes a professora de história veio antes da ONU. Então ela tem outra história. É verdade, Maurício. É. É verdade. Ela veio antes da ONU. Ela Ela vem tem sim. outra versão. Não, brincadeira, respeito todos os professores do Brasil. Minha mãe é Ai, professora, que bonito babaca. isso, hein? Vamos Ah, lá. Se cagou toda. Mainara, me caguei todo. Até ataque de professora. Mainara, vamos lá. Faixa de Gaza, pra explicar pra galera. O que seria a faixa de Gaza? Tá, vamos lá. Eu acho que pra explicar a faixa de Gaza a gente tem que falar sobre o Hamas, né? Uhum. Vamos falar sobre o Hamas primeiro? Ele evitou chegar nesse assunto, eu adiantei por ele. Vambora. Vai do Hamas pra faixa de Gaza, pra explicar pra galera. Tá, vamos lá. O Hamas. Todo mundo quer saber. Esse vai ser o grande corte, tá? Tô bonita pro corte, tô zoando. É. Sempre falo isso. Me dá a camisa do meu bar. Os caras já faz assim. Os caras patrocinam Bota só o banner, Põe atrás, banner saída atrás. de jogo, tá ligado? Tá Brahma. Os caras estão gravando só o corte. A Brahma só patrocina o Peraí corte. que é Hamas, vamos botar aqui o banner. Dia 13 de agosto, vou estar, ó, Goiânia, Curitiba. Agenda, muito bom. Vamos lá. Vamos lá. O Hamas, antes de ser Hamas, ele foi Irmandade Muçulmana, fruto da ocupação egípcia na região de Gaza. Lembrando que a faixa de Gaza, que literalmente é uma faixa, é a faixa que pega a costa. Então é a Que é a faixa principal parte que é a desse porto. principal, exato, é o porto da Palestina, né? Tirando a parte do porto de Haifa, que é muito importante também. Sim, Mas ali é um porto importante. sim. Quando o Egito ocupou ali, teve a tal Irmandade Muçulmana, que estava ali adormecida, tarará. Surgiu a OLP, O que é o LP? Organização pela Libertação da Palestina, que foi reconhecida internacionalmente. Israel ficou um pouquinho preocupado. Falou, ei, isso vai dar problema pra gente. Precisamos de algo que entre em conflito, que seja oposição à OLP dentro do Estado. Ou seja, sempre alimentando conflitos internos. E aí o que acontece? Israel dá voz. Dar voz significa para a Irmandade Muçulmana. E aí a Irmandade Muçulmana começa a crescer, desenvolver e vira o Hamas, que é uma sigla que, enfim, significa aí amigos muçulmanos e etc. Em árabe. Mas o que é o Hamas exatamente? O Hamas hoje é um partido. O Hamas é considerado um grupo terrorista por 5 países do mundo. 5 países não. 4 países e um bloco. Esses países são Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá e o bloco é a União Europeia. Para o resto do mundo, ele é um partido político, que tem um braço armado. Em 2005, a faixa de Gaza era uma região ocupada com assentamentos ilegais. Em 2005, que Israel deu um tiro pela culatra, né? Porque deu esse apoio para o Hamas e cresceu e virou uma parada sem controle. Em 2005, eles tiraram a população israelense de dentro da faixa de Gaza. Israel tirou. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Não. Porque eles decidiram fechar a faixa de Gaza. Então, a faixa de Gaza está em bloqueio desde 2007. 2007. Isso. O que é o bloqueio?
O bloqueio é ninguém entra, ninguém sai, nada entra, ninguém sai, nada entra, nada sai, sem fiscalização extrema. E o quanto isso afeta a economia da região? Não tem economia. E tinha muito. Tinha. Quer dizer, vocês têm um lugar, um potencial comercial absurdo que está fechado por conta dessa guerra. Eu sei que é pesado falar isso e todo mundo vai falar, nossa, que exagero. Mas eu vou explicar e vai todo mundo falar, nossa, é nesse nível? É. Tem gente que fala que Gaza é o maior campo de concentração em céu aberto. Até da história. Por quê? Tem 4 horas de abastecimento de energia por dia. Tem limite de abastecimento de água. Lembrando que 96% das fontes de água de Gaza não é potável. Gaza é uma faixa de 11 quilômetros de 35 km de extensão por 11 de largura, onde tem 2 milhões de pessoas lá dentro. São o que essas pessoas? São palestinos. Palestinos. Gaza é um lugar onde vive de pesca e as pessoas só têm um limite de ir a 4,8 quilômetros de extensão no mar. 4,8 quilômetros no mar não dá para pescar. 2 milhões de pessoas. Isso alimenta quem? Uhum. Então as pessoas morrem de fome, morrem de sede, não tem energia, não conseguem trabalhar, não tem geladeira. E ninguém consegue mostrar isso, né? Tem um documentário aí chamado Gaza. Alguém conhece? Não, porque rola um boicote. Porque Round 6 bombou. Quem controla a Gaza? O Hamas. E quem controla o Hamas? Eles são... O Hamas ele tem uma história muito parecida com o Talibã, então, né? Exatamente. Resumindo, Sim. né? Do tipo, o Estado Sim. financia, depois os caras começam Perdem a ficar o controle. independentes, né? Sim. Muita gente me pergunta qual a opinião política na Palestina. Primeiro, é importante lembrar por que foi fechado em 2007. Porque em 2006 o Hamas venceu eleições nacionais. Democráticas. É um partido político. É um partido político. Venceu democraticamente. Ai, mas eles ameaçavam as pessoas. Não. Venceu na Palestina. Isso venceu na Palestina. Por que eles não ameaçavam as pessoas? Porque a ONU estava ali, ó. Porque queriam saber realmente se as eleições tinham sido democráticas. Sim. Porque aquilo dali ia decidir muita coisa. E os acordos de Oslo tinham acabado de ser assinados. Então tinha uma fiscalização grande. Tinha uma fiscalização muito grande. Então, quando eles venceram democraticamente, a União Europeia, os Estados Unidos e Israel, que tinham combinado no acordo de Oslo, enfim, certos valores, falaram, já que vocês venceram, a gente não vai mais pagar. Pagar? Pagar os valores que eles tinham combinado nos entendi. acordos de Oslo. Primeiro, Israel tinha combinado de repassar impostos. Vocês venceram, entendi. Isso. Israel tinha combinado de repassar impostos. A União Europeia tinha combinado de passar uma indenização, Estados Unidos tinha combinado de passar uma indenização. Entendi. Entendeu? Quando o Hamas venceu, eles falaram, perdemos o controle. Porque o Hamas, mesmo sendo tudo que eles são, eu não posso tirar o mérito deles de representar uma certa emancipação política para boa parte da população palestina. Claro. Eles viraram Estado. Eles viraram o Estado. Eles eram no poder. Eles não estavam dependem- no poder. Eles não precisam de subsídio. Eles já Exato. são poderosos. Tá. Exato. Daí eles falaram, vamos parar de repassar tudo. A economia palestina quebrou, a Palestina sofreu um golpe, o Hamas foi chutado para a faixa de Gaza. 2007, Israel fecha a faixa de Gaza. Por quê? Porque é muito mais fácil controlar de cima do que por baixo. O que é controlar de cima? Bombardeio. Bomba. Vocês são mal educados? Bomba. É importante a gente lembrar o seguinte, num lugar onde é 35 por 11, com 2 milhões de pessoas, você joga uma bomba ali, você vai matar alguém. Vai matar gente? Não existe essa de, vai cair no mar. Vai cair num terreno que não tem ninguém. Cara, tem gente pra caramba. Você vai Esses matar alguém. bombardeios que a gente vê em documentário, na televisão, eles são sempre na faixa de Gaza ou é por toda a Palestina? É muito raro ser na Cisjordânia. Porque hoje a Palestina tem, depois enfim, de toda a ocupação ilegal, né, que foi cercando, ficaram 2 territórios bem pequenininhos. Então, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que é onde a minha família mora. Sim. Graças a Deus.
mais tranquilo. Então a incidência maior é sempre É na faixa de sempre Gaza. na faixa de Gaza porque o Hamas tá lá. Tá. É, um ataque ao Hamas, praticamente, né? É. De Eu certa acho, na forma. verdade, que é... É que fica um negócio estranho, porque assim, um negócio estranho. os caras criaram um negócio e agora eles estão bombardeando o negócio que eles criaram. Exatamente. É uma desculpa É um boa monstro. pra se Tem bombardear Eu quero- alguém. Depois, é. ó, tem um artigo do The Intercept dos Estados Unidos. Não é do Intercept do Brasil. Tem um artigo do The Intercept dos Estados Unidos que foi uma entrevista que o general de brigada da faixa de Gaza daquela época falou que eles, com essas palavras, nós demos um tiro pela culatra. Então, Israel praticamente define o Hamas como um tiro pela culatra. Eles deram numa intenção, mas isso virou contra eles numa direção, assim, Qual extraordinária. que era a intenção, você acha? A intenção era criar uma força que fosse contra a OLP, para enfraquecer a OLP internacionalmente. Sim. Sim. Era uma forma de... Quase que uma milícia, E né? o que essa OLP virou agora? A OLP, até hoje, é a organização que representa a Palestina na ONU e a organização que representa a Palestina internacionalmente Sim, perante sim. os países e as entidades internacionais. Tá. E aí a gente tá falando, então, da faixa de Gaza, que é uma faixa super comercial, que o Hamas tem Que um... era, né? Que era. Potencialmente comercial, que o Hamas tem um controle. Por que o Hamas fecha essa faixa? Não é o Hamas que fecha. Não é o Estado? Foi Israel que fechou. Mas foi eles Israel. mantêm fechado. Israel Mas eles que- mantêm fechado. Eles mantêm o Israel mantém fechado até hoje. Israel. Não é a intenção do Hamas fechar. Porque eles não ganham nada com isso. Como é que entra armamento? Não entra. Igual falar, o Hamas é uma potência militar. Mas a pergunta, acho que muita gente não não sabe é. essa resposta. Não é, véi. A faixa de Gaza, Nem entra, não tem nem como entrar. a faixa de Gaza, ela fica na Palestina ou fica em Israel? A faixa de Gaza é território palestino. E por que Israel fechou? Acho que essa é a dúvida de todo mundo. Porque Israel controla todas as fronteiras palestinas. Todas. Ninguém entra, ninguém sai. Sem passar pelo crivo de Israel. Por quê? É o seguinte, Fala aqui no microfone, aqui mais fácil, vem cá. vamos pensar Minas Gerais, é um estado brasileiro. Vamos Sim. falar que Minas se cria independência. Minas é independente, mas Brasil ainda é Brasil. Sim. Pra um mineiro sair de Minas, tem Tem que que passar passar. pelo Brasil. Aí Israel fecha toda essa faixa. E gente, alguns vão ficar enclausurados, não sai. Ah, quero que saia. Não, minha mãe tá morrendo. E Então- no Rio de Janeiro, não vai sair. Eu fiz essa pergunta porque eu acho que essa é a pergunta-chave de todo esse conflito. Porque a faixa de Gaza, ela é da Palestina, né? Tô falando assim, geopoliticamente. Ela é da Palestina, mas ao mesmo tempo, quem controla... Mas essa é a questão. Eu acho que esse argumento, ele tem graves defeitos. Graves defeitos. Ih, falou merda, hein? Primeiro, Xingou aqui, hein? Primeiro, porque a faixa de Gaza, ela não faz integralmente, ela não está totalmente cercada por Israel. Não está totalmente cercada por Israel. Ela faz divisa com o Egito. Por que Israel controla as duas entradas terrestres? Porque tem uma entrada terrestre por Israel e tem uma entrada terrestre pelo Egito. Por que o Estado de Israel está dentro do Egito controlando a entrada para a faixa de Gaza? Essa é a pergunta. Eles trocaram uma Ou ideia com o seja, Egito ali. Primeiro, aqui a gente identifica um crime contra a humanidade grave, que é a autodeterminação de todos os povos. O povo palestino foi privado de sua autodeterminação em 1948. Então, aqui a gente já tem um crime grave. Depois eu não vou entrar em mérito de crime de guerra e etc, porque isso aí é assunto para outro momento, né? Enfim, que você vai ter que chamar um especialista em isso aqui, mas eu acho que não precisa ser especialista para você identificar certos problemas no que está acontecendo. Sim. Você... porque, assim, obviamente essa resposta não é fácil, senão... Imagina, Não é um assunto fácil. tá os é um caras assunto lá, difícil. pronto, resolveram no achismos a questão. Ainda bem que chamaram um especialista aí a ali. gente ganha Nobel. Porque de fato, cara, é um problema. É um problema de contextos e narrativas muito longe. Eu tô dando voz, obviamente, é uma versão palestina, assim como eu vou dar voz também a uma versão
um judeu vai vir falar sobre esse assunto, obviamente ele deve discordar de você, e Sim. tanto que a vida é assim. Lá na Palestina, na região, não na Palestina em si, há judeus e palestinos convivendo juntos, próximos? Como é que funciona? Sim. E como é que funciona essa Cara, é situação? bem difícil. A primeira vez que eu atravessei... Eu adoro falar essa experiência, porque a primeira vez que eu atravessei o muro, lembrando, por que a gente fala que é um regime de apartheid? Porque tem um muro que separa tudo, e tem certos lugares que não dá pra entrar. Então, você anda em pistas separadas, judeus e palestinos, né? Judeus, não, israelenses e palestinos, não andam nas mesmas faixas de carros. É mesmo? Ô, louco. Como? Mas aonde? Assim, em regiões que são fronteiras, assim, é isso? Não. Na Palestina tem, por exemplo, em Israel tem faixas que tem lugares que os palestinos não andam. Não pode Porque entrar. não podem entrar, não andam, porque não tem faixa para vocês andarem. Então, se não tem faixa específica para vocês andarem, vocês não andam. Mas um palestino quer ir para Israel, quer conhecer. O que ele faz? Ele pede autorização. Se deixarem ele entrar, ele vai. Mas, um ponto. A mão de obra israelense nos trabalhos braçais é palestina. Então, os palestinos passam por aquilo que a gente chama de checkpoints. Depois, joga Igual no teve Google na aí. Alemanha. Checkpoints. Sim. Você vai, tem um cartão para você poder entrar ali. Cara, eu já passei por um checkpoint e, tipo assim, não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu fui interrogada com 10 anos. 6 horas de interrogatório. Assim, 10 anos de idade. Sabe? Pra quê? Mas não tenho também o medo deles, assim, pode ser um homem-bomba que venha pra cá, exploda. Porque teve esses casos. Assim, eles fazem isso com todo mundo, né? Eles fazem isso com todo mundo. Teve um caso ou outro. A intenção mesmo é fazer com que os palestinos não retornem. Por exemplo, se você, Maurício, qualquer um que tá aqui nessa sala, for visitar a Palestina, você vai de boa. Porque eles sabem que você não tem lugar pra ficar lá. Você não tem casa, você não tem família, você não tem motivo pra Vou ficar pegar um lá. hotel. Você vai ficar lá no hotel e vai Conhecer vai o de chá, boa. Você vai conhecer o chá e vai voltar pro Brasil. Eu tenho família lá. Se a minha tia ficar doente, talvez eu queira passar um tempo lá com ela. E você concorda comigo que para você ocupar um território é muito mais difícil se tiver pessoas lá dentro? Então você dificulta a entrada dessas pessoas e você dificulta a vida das pessoas que já estão ali dentro para incentivar essas pessoas a saírem, para ficar muito mais fácil a sua ocupação. Então, por isso que palestinos e turistas normais não passam pelo mesmo lugar. Você vai passar pela fronteira normal, eu vou passar pelo Gissel. O Gissel é outra história, outro contexto. Aí que Entendi. tem os interrogatórios e Entendeu? tal. Aí é interrogatório e tudo mais. Pra você ter ideia, tem 2 formas de você entrar na Palestina. Ou você entra por Tel Aviv, pelo aeroporto de Tel Aviv, que é o aeroporto israelense, ou você vai pelo aeroporto de Amman, né, que é na Jordânia, pega um ônibus, vai pra Palestina, lá eles fazem o interrogatório. Porque eu tenho medo de não me deixarem entrar. Não tem um aeroporto internacional da Palestina? Eles demoliram. Tinha, mas demoliram. Entendi. Porque você só entra Aí- passando por Israel primeiro. Você só entra passando por Israel. Por que foi demolido? Estrategicamente, porque nada entra, nada sai sem o crivo Israel. Entendi. E Que é aí... Estados Unidos. Hã? Que é Estados Unidos. Basicamente. Tá. Eu digo que é quase um porto militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Vamos lá. Essa galera que convive junto, eu achei interessante essa coisa que você falou das faixas. Né? Tirando a faixa de Gaza, obviamente. A faixa é normal, assim, no trânsito? Assim, Faixa tipo, de carro. faixa de carro israelense, faixa de carro É. palestina? É. E os carros são Sim, diferentes? Os Você consegue... carros, as placas são diferentes. Mas Você os carros você identifica. consegue ver, tipo, evolução e aqui não? Esse daqui é mais rico, esse daqui... Não, é tudo muito Não. parecido? Não é muito parecido, não. Tipo, tem modelos que só vendem em Israel, tem modelos que vendem na Palestina. O que mais você vê essa segregação em lugares assim? Tem lugares que você não entra. Uhum. Não entra mesmo. Por exemplo, restaurantes que não deixam você entrar.
Tipo, esse lugar que você não frequenta. Esse lugar aqui, tipo, tem um cara de árabe, você não frequenta. Tem até um vídeo que foi um perfil bem famoso no Instagram, que soltou um dia desses, que era um palestino, que é blogueiro na internet. E aí ele tava conversando com um israelense, em Israel mesmo. Israelense, cara, tu trabalha com o quê? Muito massa teu trabalho, não sei o quê. Você é da onde? Você tem cara de italiano. Aí o cara fala bem assim, eu sou palestino. Eu falo, o quê? Não. Você não é palestino. Um palestino não é capaz de fazer o que você faz. Tá. Entendeu? Então tem essa visão de, tipo, os palestinos são pessoas inferiores, a gente não convive com eles. Se você Rola abrir esse um rolê. Tinder lá na Palestina, você consegue encontrar um israelense? Consegue. E dá pra bater papo? Existem namoros, existem casos, assim, histórias, Existe. Romeus e Julietas de lá? Existe. Inclusive, eu tenho um amigo que mora na Palestina, ele nasceu aqui no Brasil, mas foi morar na Palestina por um tempo. Tá voltando pro Brasil agora. E aí, ele é da comunidade LGBT. E a maioria dos amigos dele são de Israel. Ele mora numa cidade bem pertinho da família da cidade Ele da é minha um árabe família. LGBT. Ele é um árabe LGBT. E aí, a maioria dos amigos dele são israelenses. Daí, tipo, bate-papo, claro, não conversam sobre política, porque, né, pra não rolar o conflito. Sim, Mas convivem normalmente. sim, sim. Tem muito LGBT lá na Palestina? Tem. Olha, já é um achismo que eu não imaginava. Tem. Outro achismo que eu tenho aqui sobre Palestina. Você tá lá comendo, tem um tanque de guerra passando. É assim? Realmente é assim. Algumas vezes, sim. Às vezes não, às vezes sim. Porque às vezes tem atividades militares que eles fazem, que eles chamam, né, de atividades militares. Então, por exemplo... Treinamento militar, assim, né? Não é treinamento, não. É exibição mesmo. Como- Tipo, você mantém... É como se você mantesse o controle por Medo. pelo medo. Exatamente. É tipo o que a gente tentou fazer no Brasil, mas não deu medo em ninguém, O né? Rio, não, mas o Rio era assim, né? Uma época Sim, o Rio sim, tinha sim. isso. Caramba, que interessante. Como é que é pro seu avô ter vindo pro Brasil, assim? Ele acha que aqui é paraíso? Ou ele falava assim, aqui também tá perigoso? Você sabia que a maior comunidade palestina fora da Palestina é no Chile? Não. A maior comunidade palestina fora da Palestina é no Chile, porque havia essa visão de que o Chile era o paraíso. Quem foi que fez esse marketing lá? Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Caralho, mas os caras inventaram pros palestinos, mas vai pro Chile. Não, o Chile é top, Vai pro mano. Chile, meu. É mesmo? Lá neva, E por tem, que seu tem avô montanhas. foi contraditório e veio pro Brasil? Porque muita gente veio pro Brasil. Tem uma comunidade muito grande palestina aqui também. Tem, São mas a Paulo, do Chile né? é muito grande. São Paulo nem tanto, agora o Sul ferve. Sim, inclusive eu tive... Não é Palestina, né? Mas muito muçulmano tá em Foz do Iguaçu. Foz. Foz tem muito Cara, muçulmano. Foz você vê assim, Muito palestino. muito árabe, na real. Árabe sim, isso árabe eu vi. Mas Assim, palestino não... Palestino também tem uma comunidade muito grande. Inclusive, o nosso penúltimo encontro da Sanaúd presencial foi em Foz. Que legal. Como é que... Porque vocês são muito próximos, né? Cagou, né? Não, Legal. 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 Quer que eu fale o quê? Quer que eu tem entre muito no o que assunto? falar. Mas eu falar sobre o quê? E como é que Ai, tá como é Mohamed? que foi? E Mohamed, tá bem? Casou? Porra. Só pra deixar aqui, claro. Vamos lá. Você frequentou, né, a Palestina e tal. E é muito próximo Palestina e Israel, né? Tanto que tem essa treta toda aí que a gente já falou bastante. Como é que é a televisão, por exemplo, da Palestina? Tipo, vocês ficam sacaneando Israel? Não, Como é que é? não. Comediante lá é bom também saber, né? Olha, a televisão israelense, pra quem quiser uma amostra, tem uma série na Netflix, que é uma produção israelense. Não vou fazer propaganda aqui, dá os seus corre aí. Pesquisa. Pesquisa aí o que vocês quiserem. Mas, assim, tem uma amostra, que é tipo assim, palestino terrorista, vamos combater os palestinos terroristas. Depois eu te falo qual a série, entendeu? Tem esse tipo de coisa. Tem. A televisão palestina, ela é mais engraçada. É tipo você ligar SBT todo dia. Sem zoeira. É porque, sabe as novelas mexicanas? Sim. A televisão árabe, na real, ela tem muito isso de fazer novelas Novela turca, ultra tipo a novela dramáticas. É tipo novela turca que Tipo passava na novela Band.
Quase isso. Essas novelas ultradramáticas. Mas tem uma coisa assim, tipo, como é que eu posso dizer? Comediantes, por exemplo, sacaneando Israel o tempo todo. 7 da noite, domingo, Carlinhos Não. Maia. Não, porque não da é Palestina. sacanagem pra gente. Não tem esse Não lugar. é sacanagem. É questão de vida ou morte. É verdade, né, cara? A Entendeu? gente pensa nisso, é verdade. Mas tem uma mesa redonda que fica falando, o Israel fudeu hoje a gente. Tem. Isso que eu queria saber. Tem. Tem programas disso. Manhattan Connection. Agora eu vou falar o nome de um jornal específico, Al Jazeera. Que Sim. inclusive a sede dele em Gaza foi bombardeada recentemente por Israel. O Al Jazeera tem direto essas rodas, né, de conversa, mesa redonda. Inclusive, no site do Al Jazeera, se você entrar lá, Al Jazeera English, vocês conseguem pegar só uma página só sobre a Palestina. Al Jazeera é da onde? Al Jazeera, a sede, se eu não me engano, Emirados fica na Árabes? Arábia. Eu acho que fica na Arábia Saudita. Arábia Saudita, é verdade. Agora, o Monitor do Oriente, por exemplo, que tem aqui no Brasil, eu sou articulista do Monitor do Oriente. Eu Sim. escrevo para eles. Ele é um jornal em inglês que fala só sobre Oriente Médio. Legal. Daí tem aqui no Brasil também, e tem a versão em inglês, né? Sim, sim. Daí tem uma página só sobre Palestina também. Que legal. Piadas vocês não fazem? Não tem comentários jocosos? Tem. Isso que eu queria saber. Não, sobre essa situação, Quais são as piadas que vocês fazem lá da Palestina com o Com universo de Israel? não tem. O Não universo tem? de Israel não tem, porque a gente não costuma brincar com isso. Não brinca. Mas o palestino em si é muito parecido com o brasileiro. Inclusive, rola uma parada muito engraçada que tem um documentário, 5 Câmeras Quebradas, chamado. Se você assistiu o documentário, você vê que tem muitas casas que tem a bandeira do Brasil pintada. E das vezes que eu fui para Palestina, muito isso que eu via também. Eu já fui para Palestina, eu via foto, porque lá é comum, né, você ter a foto do presidente nas casas. Tinha foto do presidente do Brasil e a foto do presidente da Palestina. A galera encantada com o Do Lulão? Brasil. Era o Lula, né? Lula, Dilma, na época que eu fui, né? O Bolsonaro não deve Na ter. verdade, na última vez que eu fui, era o Temer. Aham. Aí não tinha. Aí não tinha. Também um carisma de uma maçaneira. Não não sabe tinha, desenhar o Temer. apesar do Lula Temer é ser fácil, sem barba. libanês. Apesar do Temer ser libanês, Sim, né? sim, sim. Que doido isso, cara. Eles têm uma coisa pela cultura brasileira, do futebol. Tem. Tem esse Tem amor, muito, assim, tem tal. muito, muito, muito. Que doido. É porque, assim, a Palestina hoje, ela vive, basicamente, como a economia é muito usurpada, né? Os impostos também, a cobrança de impostos, ela é feita por Israel por partes. A economia, ela sobrevive basicamente daquilo que as famílias que vieram que foram para outros países mandam. Então, a Palestina, principalmente na capital, que era Ramallah, capital administrativa, você vê Banco do Brasil, você vê Bank of America, você vê vários bancos de vários países. Que louco. Tem Banco do Chile. Agora, o que eu fiquei impressionada assim, eu falei, caraca, tem Banco do Brasil aqui. Que Na louco. Palestina tem Na Banco do Brasil. A Palestina tem Banco do Brasil. Que legal. Banco do Brasil. E como que é o dia a dia de um palestino? Cara, acorda, toma café, Houve uma bombinha? de vez em quando, É isso que Aí, eu ó, queria fazendo saber. piada com isso aí, velho. Não é legal. de vez em quando. Você escutou? Das vezes que eu fui, É. sim. Você escuta bombardeio direto. Cara, a primeira vez que eu fui, eu era criança, eu tinha 10 anos. E aí, quando eu cheguei na Palestina, a primeira coisa que eu vi foi um tiroteio. Mas não um tiroteio, tipo, troca de tiros. Foi mais demonstração de medo daquilo que eu falei mesmo, tipo, deles saírem atirando. Mas isso mesmo. A gente não ouve muito, é porque Ramallah é muito mais tranquilo, né? É muito mais raro você ouvir tiroteio, essas coisas. Mas aí me contando. Aí você vai lá, o almoço, normal. Almoço normal, vai trabalhar. Meu tio é taxista, por exemplo. Aí meu tio vai rodar, daí volta, almoça. E, Não tem um... sei lá, umas 6 horas volta pra casa. Tem as rezas, né, pra quem é muçulmano. Sim. Que fica passando os cantos, né? Na verdade, como são várias mesquitas, né, na cidade. Cada uma tem a sua explicação. Cada uma tem o seu chamado. cada uma tem o chamado, né? Tá. É o mesmo chamado. Sim. Então o canto, ele ecoa na cidade.
Então igual a todo mundo sabe que Turquia, meio que todo É. que convive com 3 religiões. a Palestina é muito segura. Sim. Isso que eu Então- queria saber, se você tem um horário do tipo, galera, 7 da noite ninguém sai de casa. Não. Não, isso é. Cara, a Palestina, as pessoas. Eu sempre falo, eu como mulher, né? Tipo, as mulheres na Palestina, eu vou falar sobre isso. Tipo assim, a Palestina é muito segura. Tipo, no horário da reza, por exemplo, eu não sei se você sabe, é porque aqui hoje eu não gosto muito de andar com ouro, até porque São Paulo. Todos os Ubers que eu entrei aqui em São Paulo, todo mundo fala, São Paulo tá perigoso. Aham, Aí eu falei, não vou botar muitos enfeites, né? aham. Mas você sabe que árabe tem uma fixação com ouro, né? Sim. As lojas lá na Palestina de ouro, as joalherias, eu chamo de loja de ouro porque não tem joalheria pra gente, é outro sentido. Sim, sim. São tipo vitrines, que é totalmente dourado do pé, assim. A galera sai da loja, deixa a loja com a porta arreganhada, não tem ninguém dentro da loja, vai rezar na mesquita. A loja fica totalmente arreganhada, ninguém mexe, ninguém olha, ninguém entra. Volta, vida que segue. Agora com o Banco do Brasil ali perto, pode ser que esteja perigoso. Vai pegar um caixa desse que não ganha muito bem. Entendi, que doido isso. Não tem tão balada, como é que é lá? Tem, Como é que é a pegação na Palestina? tem, assim, eu não sei, né? Ah, Minha família é conservadora, eu não fui lá pra... lá. Mas assim, tem. A galera tem essa daí de... Árabe bebe muito, né? Depende do... É porque assim, bebida lá é cara, né? A demanda é pouca também. Uhum. E aí, porque a religião não deixa, né? É proibido na religião. Sim. Mas O pra quem muçulmano, não, você tá falando. mas pra quem não segue a religião, Ramallah tem muitos bares. Porque é muito comum a população cristã da Palestina de Israel e de Israel, a população cristã de Israel migrar para a Palestina. Sim. Porque é muito mais de boa cristãos viverem na Palestina do que em Israel. Entendi. Bom, alguma pergunta aí, pessoal? Pra matar aí? Alguma Rapaziada tava fazendo pra mim, mas daí tu fez todas, tá ligado? coisa? Acho que eu fiz todas. Beleza. Bom, pessoal, obviamente traremos em breve aí um representante de Israel para bater esse papo aqui. É uma questão que vai para muitos achismos. Eu acho que a galera só tem achismos sobre esse assunto. Sim. É o assunto mais achismos que tem. Muito legal trazer você aqui. Você falou de uma forma uma aula, né? Esclarecedora, eu mais diria. uma aulinha aqui do achismos aqui. Brigadão, cara. Eu que agradeço. Ó, na descrição vai ter TikTok dela, essas coisas todas aí, que é o que alimenta o Brasil. E o canal de cortes tá no... Nossa playlist. Tá na playlist, Assistam o canal de cortes. cara. É, pelo amor de Deus, Pra cara. bombar o canal de Pelo cortes. amor de Deus, sério. E me segue no Instagram. Boa, tá tudo aqui. Aí, ó, fechou. Valeu.